Enquanto isso, o governo brasileiro vem manifestando uma preocupação muito grande com os efeitos da guerra, principalmente no setor agrícola nacional. A indústria química do país acredita que é capaz de atender a demanda por fertilizantes. Reportagem de Carolina Abelim. O Brasil importou cerca de 2.300.000 toneladas de insumos para fertilizantes em janeiro. Em 2021, esse volume superou 41 milhões de toneladas. Grande parte desse volume da Rússia. Com o agravamento do conflito com a Ucrânia e anúncio de sanções, a preocupação maior é com os efeitos sobre o setor agrícola. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Ciro Marino, a indústria nacional tem capacidade para suprir parte da demanda, mas o cenário requer atenção. Todos falam, quando falamos de fertilizantes, da sigla NPK, né? É nitrogênio, fósforo e potássio. Pelo menos no nitrogênio ou os nitrogenados já temos então de volta a produção nacional que pode cobrir parte da deficiência na importação. Mas, de qualquer forma, o Brasil vai precisar buscar um equacionamento melhor para esta matéria-prima tão importante para sustentar a nossa agricultura. Ciro Marino, da Abiquim, diz que o receio do setor cresce também com a suspensão da operação de containers que transportam a produção russa. Por um motivo ou outro, quer seja embargo, quer seja sanção econômica e ou logística, algum problema nós vamos ter. Eu não sei se será uma interrupção total ou parcial, mas alguma interrupção nós iremos ter, com certeza. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, acredita, no entanto, que substituir a oferta de insumos da Rússia ainda é um desafio. Para a gente conseguir produzir esses fertilizantes aqui dentro é muito caro. A gente não tem potássio, tem dificuldade de nitratos e outras coisas, principalmente o gás natural, que a gente está reinjetando em poços 50 milhões, 60 milhões de metros cúbicos dia, que poderia ser jogado dentro do mercado consumidor brasileiro, barateando o preço do gás e dando mais margem para a gente ter fertilizantes mais competitivos, os fertilizantes russos, do Canadá e de outros lugares. Mas isso é um programa de longo prazo. No curto prazo, sem sombra de dúvida, o agronegócio brasileiro vai sofrer, como no mundo todo, que vai faltar fertilizante. Com o bloqueio econômico a Moscou, diversos países decidiram liberar 60 milhões de barris de petróleo dos estoques de emergência para suprir a demanda pelo óleo da Rússia. Ainda assim, o preço do barril nos Estados Unidos fechou acima de $100 pela primeira vez desde 2014. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, vê pouco efeito dessa medida e ainda projeta uma alta dos preços no Brasil. Esse preço alto afeta muito a nossa inflação, afeta muito a nossa população. Então, apesar dele ser bom, por um lado, o preço alto do petróleo, para o governo e para os estados que arrecadam mais, ele é muito ruim para o consumidor brasileiro e para a nossa inflação, que ainda é muito dependente desses combustíveis, gasolina, diesel e principalmente, eu sempre gosto de falar, do GLP, o gás de cozinha, que tem uma função social muito importante. Bom, a gente continua falando ainda nessa edição sobre essas preocupações econômicas. 6h38. Repita. 6h38. A gente fala sobre as preocupações econômicas, então, em todo o mundo, agora a partir dessa guerra no leste europeu. Professor Manuel Furriel, o Brasil depende, por exemplo, a gente ouviu uma reportagem há pouco aqui no Jornal da Manhã, de fertilizantes, o presidente Bolsonaro sempre comentando muito essa relação comercial, petróleo, gás, aí muitos outros países também, e trigo. A partir de agora, os países todos vão ter essa preocupação também em analisar quais são as suas dependências e tentar se livrar ao máximo delas? Realmente, a Rússia, a gente já imaginava que traria consequências internacionais, qualquer tipo de sanção àquele país, porque é um Estado muito representativo. Eu acompanhei muito comparações com as sanções americanas a Cuba, por exemplo, que elas não são internacionais, elas são sanções americanas, ou a Coreia do Norte, ou mesmo ao Irã, que é até um país já mais representativo. Não desmerecendo esses estados, nós temos uma questão em relação à Rússia que é um cenário completamente diferente. A Rússia é um país enorme, que ele fornece matéria-prima para muitos estados, para muitos países, inclusive insumos ao Brasil, que a gente verifica que, apesar de não terem representatividade econômica tão relevante quanto outros, são insumos estratégicos. Os preços no Brasil, os preços dos alimentos subiram muito nos últimos anos. O agronegócio brasileiro também indicou que um dos motivos para a inflação dos preços dos alimentos já
eram esses insumos relacionados à agricultura, aos fertilizantes. Então agora nós teremos uma pressão sobre esses preços em termos mundiais. E aí é um outro fator, né, que é realmente preocupante em termos internacionais, que é a variação do preço do petróleo. A Rússia é o segundo maior exportador deste produto, além também do fornecimento de gás para a Europa, o que vai fazer com que as sanções que a Rússia sofra tenham grandes efeitos internacionais. Em curto prazo, respondendo também à tua pergunta, é muito difícil que haja algum tipo de substituição ou de compensação, porque são produtos muito representativos e de enorme repercussão.